lado a lado. Bem-vindos a mais uma sessão do Lado a Lado, um projeto onde nós procuramos proporcionar boas conversas sobre assuntos relacionados com namoro, casamento e família. Nós já falámos sobre muitos assuntos aqui, dos mais variados temas, mas nunca falámos propriamente sobre esta questão que é a família, constituir família, planear família, é uma coisa que não se fala tanto. E para falarmos sobre este assunto, temos aqui o João e a Madalena. João e Madalena, muito obrigado por terem disposto algum do vosso tempo para virem falar connosco. Antes de tudo, queríamos começar por conhecer-vos um pouco melhor, ou seja, conhecer a vossa história. Como é que vocês chegaram aqui como casal? Bem, então boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pelo convite, gostamos muito de estar aqui com vocês. Eu sou o João, sou engenheiro informático, estou casado com a Madalena. Eu sou a Madalena, sou farmacêutica, vivemos em Lisboa, nós e mais os nossos 6 filhos. E estamos casados há 14 anos e namoramos há 21 anos. Assim, contando um bocadinho a nossa história, não é? Nós conhecemos-nos porque ambos fazíamos parte do movimento e fazíamos parte dos jovens desse movimento, movimentos focolares. Conhecemos-nos desde pequenos, sendo que no secundário começámos a ficar mais próximos, começámos a falar mais, começámos a trocar muitos e-mails, onde contávamos tantas coisas do nosso dia, de como é que tinha corrido, falávamos sobre uma série de coisas, trocávamos opiniões, e esta amizade foi crescendo cada vez mais, até ao momento em que começámos a namorar, sendo que quando começámos a namorar, pareceu-nos claro que não queríamos um namoro qualquer, e por isso queríamos um namoro que também tivesse as raízes em Deus. E queríamos que aquele tempo que tivéssemos juntos fosse mesmo de qualidade, que independentemente de depois casarmos ou não, ou cada um seguir a sua estrada, que aquele tempo tivesse valido a pena. E por isso, em que cada um tivesse crescido, também no caminho como pessoa, mas também no caminho para Deus. E por isso, pronto, começámos o namoro também com esta perspectiva. Não, e nesta perspectiva, portanto, já perceberam, não é? Que no fundo somos cristãos, não é? E por isso fazia-nos todo o sentido também trazer isso para o nosso namoro, não é? Uma das coisas que nós compreendemos, antes de mais, era que, como cristãos, que Deus é amor e que criou-nos à sua imagem e semelhança por amor e chama-nos constantemente a esse amor. Ou seja, cada um de nós é chamado a amar a Deus e a amar o próximo que está ao nosso lado, não é? E por isso também no namoro éramos chamados a fazer isto, não é? A amar todos que estão à nossa volta sem nos fecharmos só em nós, mas também a perceber que o meu próximo para amar é o João e o João e eu sou o dele, não é? Portanto, por isso é estar atentos também nesta fase a todas as oportunidades que Deus no fundo nos dá para podermos amar o outro e sem nos fecharmos em nós, não é? E aí sentimos que crescemos imenso também nesta fase de namoro, com tantas peripécias e tantas coisas, que como é natural, não é? Sim. Só contar assim um ou dois episódios que para nós foram importantes, não é? Nós a determinada altura tínhamos dificuldade em ver-nos e então decidimos encontrar-nos e que íamos para longe de Lisboa para não haver solicitações das pessoas e podermos estar um bocadinho entre nós. Então fomos até à Foz do Arelho, que ainda é um esticão. Chegámos à praia e no momento em que chegámos à praia ligaram-nos a dizer que a avó de uma grande amiga nossa tinha partido e que naquele dia era o funeral, à tarde. E nós pensámos, bem, mas quer dizer, tanto trabalho para virmos até aqui, para estarmos longe e agora estamos a... E então para nós também foi claro, naquele momento, perdermos aquele nosso dia e regressarmos a Lisboa para estarmos com esta nossa amiga, sendo que para nós fazermos este ato também de estar com ela e perdermos aquele nosso momento, fez com que depois a conversa no carro fosse espetacular, isto é, e ainda hoje recordamos este dia, por isso, às vezes também quando procuramos amar o outro, não é? Também temos estes momentos de luz, não é? Sendo que depois também fomos percebendo que este amor para o outro não era só este amor romântico, não é? Era um amor concreto, de atos concretos,
não é? Que depois também custam, não é? E cansam, mas percebemos durante o namoro que tínhamos também que ter este amor de ir ao encontro do outro, não é? Não sei, depois só assim também podíamos dizer tantas coisas, mas que efetivamente para nós o namoro foi um período muito importante. Nós namorámos 6 anos e tivemos a oportunidade também de conhecer tantos outros casais que nos contavam a vida deles, não é? A experiência de namoro, a experiência de casamento, o que é que estava a correr bem, o que é que não, as dificuldades, e que isto nos fazia também fazer crescer esta vontade de viver cada vez melhor este período e de nos conhecermos mais. Por isso, falámos sobre tantas coisas no namoro que foram importantes, não é? Às tantas, havia quem nos dizia, vocês no namoro aproveitem para falar. Falem até se querem ter uma máquina de lavar louça, se faz sentido. Ou seja, isto para... E nós íamos aproveitando também estas dicas e estes conselhos que nos iam dando, não é? Sim, depois, só para contar assim também um episódio, não é? Quando estávamos prestes a casar, não é? Madalena começou a ter dúvidas se isto, ao fim de 6 anos, atenção, começou um bocadinho antes. Tivemos noivos também. Se seria o caso de casar comigo ou não. Pronto, e foi ali um período de dúvida e pronto, como imaginam, é sempre para mim naquela altura fazia-me todo o sentido de casar e pronto, era mais que claro, não é? Mas ao ver esta dúvida da Madalena, para mim foi naquele momento estar pronto a perder a Madalena também por amor a ela, isto é, mais do que querer ter a Madalena e fazermos uma experiência a 2, não é? Acima de tudo vinha fora este querer fazer a Madalena feliz, não é? E se ela fosse feliz de outra forma, então eu tinha também que querer aquilo, não é? Assim é fácil de falar, não é? Mas a experiência foi profunda, não é? E percebemos que efetivamente até ao dia em que damos o sim no casamento, não é? Quer dizer, pode ser que seja o caso de seguirmos caminhos diferentes, pode ser Está tudo em aberto. Está tudo em aberto, não é? E foi importante também para percebermos que realmente aquilo que queremos é fazer o outro feliz, não é? E por isso eu não me ia casar para me fazer a mim feliz, porque achava que eu ia ser uma pessoa feliz e a Madalena me ia fazer feliz. Claro que acreditava nisso, mas acima de tudo também para fazer a Madalena feliz, não é? Depois, assim, para terminar, não é? Ambos... Não sei, só esta questão do fazer o outro feliz, não é? Que nos parece um ponto que foi muito importante para nós na altura perceber. Claro que, sei lá, na caminhada que fazíamos iam-nos dizendo isto, não é? Outra coisa, mas para além de nos dizerem é preciso fazer a experiência de realmente querer fazer o outro feliz. Porquê? Porque de facto nós somos, a sociedade atual impele-nos muito a centrar-nos tudo em nós mesmos, não é? E naquilo que nós queremos, o projeto que eu quero para mim, o meu trabalho, a minha carreira, tudo vai, o meu prazer, o meu entretenimento, vai tudo muito centrado no eu, não é? E efetivamente o planear uma família é o oposto disto, não é? É o centrar o outro, o outro é que passa a ser importante, sendo que numa família somos os dois, o outro um do outro, não é? Não sei se percebe. E portanto isto foi muito importante porque efetivamente é uma experiência cotidiana, todos os dias fazemos esta experiência, não é? Ora vem o nosso eu ao de cima e as coisas pesam mais e vai tudo um bocado por água abaixo, ora vem este querer fazer o outro feliz, então parece que as coisas rolam melhor, não é? E tudo flui com mais facilidade. E pronto, e imagina numa família com muitos filhos, isto então vem muito ao de cima, não é? Porque às vezes queremos muito ser o nosso descanso, o nosso momento, o eu, não é? O meu descanso, não é? E quando entramos nisto está tudo estragado, não é? E temos que voltar a esta raiz de, não, mas espera aí, que estupidez, o que é que eu estou a fazer? Como é que o João ficaria contente? Então se calhar é fazer aquele prato mais especial, é aquele momento, é se calhar estar atento ao dia dele, ao que é que, não é? Pronto, por isso esta experiência foi importante também por esta parte, sim. Sim, depois entretanto casámos, não é? Quer dizer, para dar um contexto, ambos vimos de famílias numerosas, não é? Eu tenho 5 irmãos, a Madalena também tem 5 irmãos, por isso antes de casar já imaginávamos ter uma família numerosa, não é? Com muitos filhos.
E graças a Deus nós temos 6 filhos, entre os 13 anos e a mais nova que nasceu há um mês. Por isso, se ouvirem aqui um choro de fundo... Não está sozinha, não é? Obrigado. Entrando, agora afunilando mais para o assunto. Sobre a conversa que se tem sobre os filhos. A primeira pergunta direcionava-se mais para isto, de faz sentido ter essa conversa ainda na fase do namoro? Quer dizer, uma pessoa pensa, ok, está bem, ter filhos e tal, como é uma realidade do casamento, faria sentido ter essa conversa no casamento só, mas faz sentido falar sobre isso já no namoro? Primeira questão aqui que levantávamos. Então, pode ser que não seja a primeira conversa de todas, não é? mas a nós faz-nos todo o sentido que essa conversa comece logo no namoro, não é? Porquê? Primeiro porque o conceito que cada pessoa tem para a sua família, para o futuro da sua família, pode ser completamente diferente e pode nem sequer ser compatível, não é? Se eu acho que para a minha família o importante é que o marido trabalhe e que eu fique em casa com muitos filhos, mas o marido nem sequer quer ter filhos, quer dizer, pode aqui não haver um consenso possível, não é? Portanto, achamos que é um tema fulcral e basilar para se ter logo durante o namoro, porque não é depois de casar em que declaramos que queremos estar com o outro na saúde e na doença em todos os momentos da minha vida, que depois vou perceber, então mas afinal eu não queria ter filhos e eu que quero ter tantos, e quer dizer, aí pode gerar um conflito de tal forma grande que não se consegue realmente entrar em entendimento. Só acrescentar, isto é, nós temos amigos nossos que se separaram por causa deste tema, não é? Porque não tinham falado sobre isto profundamente, casaram e depois perceberam que efetivamente tinham visões completamente incompatíveis, não é? Por isso, é sem dúvida uma conversa como tantas outras a ter no namoro, não é? Se calhar em namoros mais jovens pode parecer que esta coisa dos filhos ainda está muito longínqua e pode não fazer sentido falar sobre isso porque ainda é uma coisa muito longínqua, mas efetivamente nós como seres humanos, não é? E como animais também, temos isto muito enraizado, não é? Esta questão da sobrevivência e da descendência, não é? E por isso aquilo que achamos é que mais cedo ou mais tarde isto virá sempre ao de cima, não é? A questão dos filhos, de ter, não ter, e realmente somos pessoas muito diferentes e temos experiências de infância também muito diferentes que nos podem levar a conceitos diferentes da vida de família, não é? Uma das... Sim, só uma nota prévia, que é, e para além disto, o nosso conselho é, no namoro, falem realmente sobre tudo aquilo que vocês têm como perspectiva para uma vida futura, não é? Claro que isso não evita depois confrontos no casamento, porque isso é normal, não é? Mas, até porque nós vamos mudando e às vezes as nossas opiniões e o nosso estar na vida também muda, não é? Mas é fundamental. Só para vos contar também uma experiência que para nós foi marcante durante o período de namoro, não é? Antes de casarmos, a Madalena fez alguns exames e ao fazer os exames percebeu que havia a probabilidade, ainda elevada, de não poder ter filhos. Ou poder ter, mas poder engravidar, mas ter vários abortos espontâneos, não é? E mediante isto surgiu a questão, ok, mas Helena, então, mas ainda queres casar comigo nestas condições? Isto é, e foi interessante, não é? Porque também nos deparámos com, ok, mas nós queremos ter filhos, queremos ter uma família numerosa, mas efetivamente não dando, não é? Queremos na mesma casar, qual é o nosso plano, não é? E ali foi muito importante para mim, não é? Ouvir da parte do João dizer, não, mas eu escolho-te a ti como tu és com as tuas características, não é? Eu não sei que características é que vais ter daqui a uns tempos, sei lá, se tens um acidente, pronto, ou seja, nós de facto não sabemos como é que escolhemos-te a ti agora, né, com estas, pronto, com esta tua maneira de ser, e também escolho com a tua fertilidade, se der para ter filhos temos, se não, pronto. E isto foi importante para mim ouvir, não é? Porque me senti completamente acolhida com todo o meu ser e todo o meu corpo, não é? Nós fazemos parte de uma única entidade, corpo, e
e alma ao mesmo tempo, não somos dissociados disso, não é? E portanto foi-me importante foi importante ouvir da parte do João que me escolhia com isto tudo, não é? Depois também tive eu que interrogar, mas espera aí, o João diz-me que, e eu, se o João não puder ter filho, eu afinal até poderia, e se o João não puder? Como é que... E pronto, e era no fundo também dizer este sim, não é? Sim, que também eu escolhia independentemente desta característica, não é? Depois, felizmente, apesar de haver algumas peripécias durante as gravidezes, pudemos conceber e ficámos felicíssimos com esse dom de Deus, não é? Mas pronto, sim. Não sei se respondemos, mas... Sim, mais respondido. E, quer dizer, quando nós falamos deste plano de vida e no planeamento daquilo que vai ser a família, este tipo de plano também está intimamente ligado à vida sexual que se também tem dentro do casamento. E, portanto, quer dizer, o ato sexual tem várias componentes, não é? A unitiva, a procriativa, prazer, etc. Mas lá está, como é que se equilibram essas coisas todas? Como é que equilibramos isso no plano que temos de família? Ou seja, uma pessoa ou um casal está a pensar em ter filhos e tem uma vida sexual e quer equilibrar uma coisa com a outra, equilibrar as diferentes vertentes. Como é que se consegue conjugar todos esses fatores nas decisões que se tomam? Foi assim, ok, foi um bocado, não sei se foi demasiado vago. Então, antes de calhar, vamos tentar explicar esses vários componentes que estavas a referir, não é? A componente unitiva, da união do casal, que a relação sexual traz, não é? A componente do prazer e a componente da procriação, não é? Vamos tentar explicar um bocadinho o que é que cada uma destas coisas significa para depois perceber como é que se pode equilibrar realmente estes diferentes componentes. A componente da união do casal, a componente unitiva, é fácil de entender que a relação sexual traz, não é? No sentido em que, sobretudo nesta visão em que estamos os dois unidos neste querermos o outro, queremos o bem do outro, não é? Não estamos a falar de outro tipo de relações sexuais em que se calhar, sei lá, estamos a falar num contexto de casal, não é? Casal que quer o bem um do outro. E, portanto, aí é fácil de entender que esta relação está impregnada de amor e que facilita sempre mais a comunhão do casal. Cada vez mais, e a própria relação também ajuda nisso, deixam de ser duas vidas em paralelo para tornar a ser uma só vida. Não passamos a ser uma só vida apenas quando dizemos o sim no casamento, não é? São duas vidas que se vão começando a entrelaçar desde o namoro, que dá um sim muito importante no casamento, mas que continuam-se a entrelaçar. E esperemos nós cada vez mais para uma única, para um nós total, não é? A relação sexual deve tornar-se este diálogo que deve existir ao longo também de todo o dia. Portanto, não é que... ou seja, é um tipo diferente. Eu, ao longo do meu dia, devo estar predisposta a amar cada pessoa que está à minha volta, não é? E a estar nesta predisposição de querer fazer o bem, e só assim é que posso chegar a casa e estar com o João também nesta dimensão. Se ao longo do meu dia não estou nesta linguagem, no fundo, de querer fazer o bem aos outros, também não conseguirei depois facilmente pôr o João no centro da relação e tornar-me amor para ele. Pronto. E neste contexto, a união sexual traz esta comunhão maior no casal, não é? Sim, e depois dizer que, no fundo, tem esta vertente de nos doarmos totalmente um ao outro, não é? E por isso, eu não dou só, isto é, quando temos uma relação, não damos só o nosso corpo, não é? Mas damos-nos como um todo, não é? Eu dou-me totalmente à Madalena e a Madalena vice-versa, e é aqui que realmente a relação tem esta componente unitiva. Muitas vezes aquilo que nós vemos, também através dos mídias, etc., que nos entram pela casa dentro, é que muitas vezes não há esta componente de união, há muita componente do prazer, não é? Por isso, o prazer é quase universal, o resto é secundário, sendo que aquilo, ao pormos estas três peças ao mesmo nível,
basicamente temos que garantir as condições que elas efetivamente estejam ao mesmo nível, não é? Por exemplo, para nós, no nosso caso, em relação a esta parte dos relacionamentos, como acreditávamos tanto nisto, não é? Durante o namoro tomámos a opção livre e espontânea e ficámos muito felizes de não termos relações antes do casamento e só termos depois. Agora, olhando para trás, achamos que foi a melhor decisão que tomámos, porque efetivamente depois, durante o casamento, temos tantos desafios que se não fizéssemos esta experiência antes, seria muito difícil depois também conseguirmos levar para a frente. Mas isto é a nossa experiência, não é? Depois aqui na componente da união há uma coisa que também é importante, que é, isto é uma linguagem, não é? Que vai mudando ao longo do tempo. Por isso, quando casámos era de uma forma, foi crescendo, nós fomos mudando, a Milena foi mudando, também a nossa relação foi mudando, e por isso é uma dinâmica constante de amarmos o outro, não é? Pelo outro, não é? E não por mim próprio. E isto é sempre um desafio, sobretudo para nós homens, porque facilmente também podemos instrumentalizar o outro, não é? Em prol do nosso prazer. E por isso é sempre este desafio que fazemos com o outro, não é? Depois, falando aqui um bocadinho da parte da fecundidade, não é? Da procriação. Também da procriação, não é? Nós gostamos mais de chamar de fecundidade, porquê? Porque, acima de tudo, antes da fecundidade estar relacionada com os filhos, um casal é fecundo na medida em que também produz frutos à sua volta, isto é, nos relacionamentos que cria, nas pessoas com quem interage, nas famílias com quem vivemos no dia-a-dia, com quem interagimos, não é? Esperemos que cada um de nós traga o melhor um do outro, não é? Também para a sociedade, não é? E isto é a primeira fecundidade também que existe no casal, não é? É a nossa relação que pode trazer o melhor um do outro para a sociedade, não é? Depois existe a fecundidade real dos filhos, não é? Sim, e aqui só dizer, não é, que esta parte da fecundidade é muito importante, porque uma relação que deliberadamente e sem motivos importantes também não se abre esta fecundidade, rapidamente corre o risco, e é um risco sempre, de gerar um egoísmo a dois, não é? Eu estou com a Madalena pelo meu prazer, a Madalena está comigo pelo prazer dela, e no fundo é um egoísmo a dois e não tem este depois componente da fecundidade. Aqui depois havemos de entrar um bocadinho também, podemos falar aqui também da parte dos métodos de reconhecimento natural da fertilidade, a Milena pode falar um bocadinho sobre isto, mas que no fundo permite reconhecer os ritmos da mulher e perceber qual é a altura em que a mulher está fértil e qual é a altura em que a mulher não está fértil. Depois existe a parte do prazer em si, não é? Da relação, que obviamente que é uma componente importante e portanto não podemos nem sobrevalorizar, nem subvalorizar, ou seja, realmente está também ao mesmo nível que também as outras duas componentes. Que no fundo nós consideramos que isto representa a dimensão do jogo da relação em si, não é? É assim chamado, não porque a relação se reduza a um jogo, mas que existe esta necessidade de nos abandonarmos um no outro com a mesma simplicidade que, por exemplo, uma criança se abandona no jogo. Quanto mais estiver presente o amor, tanto mais existe esta capacidade de nos abandonarmos neste amor ao outro, não é? E de experimentar realmente um prazer que não é só do corpo, mas que se difunde por todas as dimensões da pessoa, também psicológica e espiritual. E esta dimensão não é sempre simples. Às vezes, realmente, a sociedade mostra-nos os filmes em que parece que é tudo muito fácil e é tudo muito instantâneo e muito, muito rápido de haver todas estas gratificações, etc. Mas de facto nós somos seres muito condicionados por toda a nossa infância, por toda a nossa vida e, portanto, este abandonarmos no jogo, nesta relação, nem sempre é fácil, não é? Sim, só completar, não é? E aqui, para nós homens, isto ainda é mais importante termos atenção relativamente à mulher, não é? Porque muitas daquilo que também vemos, que também nos é transmitido pelos mídias, etc., está muito orientado também à gratificação do homem, não é? E por isso também esta preocupação com entre nós falarmos sobre isto, não é? E percebermos o que é, e conversarmos sobre isto, não é? Porque
porque realmente, como é algo tão íntimo, não é nada fácil de falar, e 2, estamos condicionados por N coisas da nossa vida, da nossa experiência, da nossa, não é? Pronto, e por isso esta parte é muito importante. Não, só aqui também dizer, não só pelo passado, mas pelo presente, não é? E pessoas que têm muitas responsabilidades, uma família grande, muitos filhos para gerir, todo o cansaço acumulado. Efetivamente, nós temos que também dar prioridade a estarmos os dois, não é? E a valorizarmos estes momentos que estamos juntos, não é? Porque também a nossa família só vai para a frente de forma feliz e harmoniosa se nós os dois estivermos bem um com o outro. E o estarmos bem um com o outro não tem só a ver com isto, mas também tem a ver com toda esta parte da relação afetiva, não é? Há um casal que diz que o primeiro filho de uma relação é o relacionamento entre os dois, não é? É esse o primeiro filho e é esse que temos que cuidar acima de tudo, não é? Porque se o relacionamento entre nós não estiver bem, e nós já tivemos esta experiência N vezes, se o nosso relacionamento não está bem, com os nossos filhos vai estar muito pior e isto cá em casa vai ser um caos, não é? Por isso, também a importância de, efetivamente, reservarmos tempo para nós os dois, não é? E agora tentando aqui responder de forma sucinta, pegando nestes 3 pontos e como é que isto se aplica na nossa vida, não é? Isto é, como disse, nós acreditamos que efetivamente estes 3 pilares são importantes, por isso a parte dos relacionamentos, deste relacionamento fez-nos sentido fazer no casamento e fez-nos sentido utilizar estes métodos de reconhecimento natural que preservam, no fundo, estas três vertentes. Obrigado. A pergunta que se vinha a seguir era, relativamente à questão de, enfim, estamos a pensar em ter filhos, temos que ver quando é que temos, quando é que não temos, e quando se fala sobre esta coisa do controle da natalidade, a maioria das pessoas pensa automaticamente em, contraceptivos. É quase como um dogma assumido que, à partida, vão usar um contraceptivo qualquer, mas gostávamos de vos perguntar se de facto seria essa a única opção, e que benefícios ou malefícios é que se pode trazer. Será que faz sentido pensar logo em contraceptivos quando se está a falar sobre um certo controlo da natalidade, que está presente no nosso plano de família, ou de planeamento familiar, o que quisermos chamar? Então, do nosso ponto de vista, não existe, ou seja, os métodos contraceptivos não são uma alternativa, precisamente pela pergunta anterior, não é? Porque não conseguem, no fundo, equilibrar estes três níveis do prazer, de não separá-los, não é? E pronto, depois eu sou farmacêutica, não é? Portanto, eu redijo muitas vezes os próprios folhetos informativos e os que vão para a população em geral, não é? Portanto, eu sei bem a quantidade de efeitos adversos que os medicamentos em si têm e que os contraceptivos não são exceção, não é? Portanto, basta perceber isso, quer dizer, qualquer pessoa ao ler a pílula, os implantes, o DIU, etc., pode perceber o quanto prejudicial poderá ser para a mulher a toma destes contraceptivos a longo prazo. Depois, para além disso, muitas vezes, à medida que vamos evoluindo também nesta área da contracepção, vimos que o nível hormonal é cada vez mais baixo. Para quê? Para reduzir efetivamente os efeitos adversos na mulher, não é? Mas, por outro lado, tem o revés da medalha de que, o facto também de serem muito baixos, o objetivo seria a mulher não ter nenhuma ovulação, não é? Para não correr o risco de, havendo uma ovulação, poder o espermatozoide e o óvulo se juntarem e originar um bebê. Havendo a redução da parte hormonal, muitas vezes pode haver alguns ciclos em que essa ovulação pode-se dar. Acontece que o útero não está preparado para isso e, portanto, a mulher não vai engravidar utilizando corretamente os métodos contraceptivos, não é? Estes, não é? Acontece que pode haver realmente uma ovulação, e havendo uma ovulação pode haver uma fecundação e pode ser um método também abortivo, até certo ponto, não é? Não estou a dizer que é a maioria das vezes, obviamente, mas que poderá acontecer. Por isso é outro aspecto negativo, não é? Depois, outro aspecto negativo é a nível ecológico. Pensarmos, efetivamente, que
uma grande percentagem das mulheres utiliza métodos contraceptivos hoje em dia destes hormonais e que todos os dias vão para os esgotos estes de hormonas femininas, não é? Mesmo que artificiais, não é? Imaginemos o que é que isto poderá alterar no ciclo de vida de uma série de seres vivos e também em nós próprios, no ser humano, não é? Pronto, portanto tem também toda esta parte ecológica por trás. E depois, do nosso ponto de vista, tem também a parte de que olha-se para a fertilidade como algo negativo, que tem que ser banido, não é? Ou seja, nós tomamos medicamentos para tratar alguma coisa ou para nos ajudar a viver com uma determinada doença, não é? Quando tomamos um contraceptivo é para banir um problema, que é a fertilidade, o sermos férteis. E isso, do meu ponto de vista, é uma concepção errada, não é? Porque, do nosso ponto de vista, no fundo, a fertilidade é um dom. E é um dom imenso e que não deve ser nunca considerado como algo realmente a descartar, não é? Depois, do ponto de vista dos benefícios que um planeamento familiar poderá trazer, não é? Tendo em conta que o planeamento familiar natural, estes métodos de reconhecimento da fertilidade, no fundo, têm a capacidade de nos dar sinais e indícios de como é que a mulher está num determinado período de tempo e com esses indicadores fazer perceber se a mulher está num período fértil ou infértil e com base nessa informação o casal decide o que é que deve fazer, não é? Se pretende espaçar uma gravidez numa altura fértil, deverá ter a abstinência, fazer a abstinência, não ter a relação. Se não está no período fértil e se efetivamente pretende espaçar a gravidez, poderão estar juntos, não é? Portanto, é uma informação que os métodos nos dão e com essa informação é que nós podemos decidir aquilo que nós queremos fazer. Portanto, não entra aqui com a parte da saúde da mulher, não entra aqui com alterações da biologia e da fisiologia do ciclo reprodutivo da mulher. E isto eu acho que é uma grande vantagem. Sim, só completar aqui uma ou duas coisas, não é? Nós, antes de casarmos, fizemos um curso sobre estes métodos para perceber como é que funcionavam, se funcionavam bem, se eram eficazes ou não. E lembro que na altura uma das coisas que nos contavam é que no fundo faziam uma pergunta, então mas porquê é que não existe uma pílula masculina, não é? E já foi tentado, não é? Já foi tentado haver uma pílula masculina, mas nenhum homem se sujeitou a isso, e por isso, no fundo custa pensar, não é? Que, ok, o homem não se sujeita, então vamos sujeitar a mulher a todas estas hormonas e a tudo isto, em prol de, bom, o homem poder ter relações quando bem lhe apetece, não é? Não sei, parece-me um bocadinho também desequilibrado, não é? Porque no fundo, quer dizer, se ambos estamos nesta perspectiva de querermos fazer este percurso juntos, bom, conversamos, obriga-nos a conversar muito mais sobre estas coisas, o que é ótimo, porque depois no dia-a-dia as coisas vão, e obriga também o homem a estar ciente de como é que está a mulher, em que ciclo está, em que fase está. Isto também ajuda a perceber tantas coisas que acontecem no dia-a-dia, más disposições, maus humores. Pronto, efetivamente ajuda, não é? Isto acho que é algo fantástico, não é? Depois, uma das coisas, eu sou engenheiro, não é? Por isso, para mim as coisas têm que ser bastante claras e científicas, não é? E para mim uma das coisas que me ajudou foi perceber que efetivamente isto baseia-se altamente em estudos científicos e é altamente eficaz, se for bem utilizado e se as pessoas estiverem cientes da sua utilização e quiserem seguir este caminho, não é? E pronto, e por isso... Por isso não queiram pensar que os nossos 6 filhos foi fruto assim de... Poderia ser a tendência. Exatamente. E depois, para além disso, é gratuito, isso também tem uma componente importante para algumas pessoas, não é? Mas pronto, mas sobretudo também este estilo de vida que é centrado na relação dos dois, de como é que estão, etc. Isso para nós é algo importante, sim. Esta última pergunta que tínhamos pensado, antes de passar para a fase das perguntas da plateia, assim chamar, é uma pergunta que já ouvi falar, já ouvi a ser dirigida muitas vezes, neste tópico do planeamento familiar, que é, ok, então, na prática estamos a ver o ciclo da mulher, para ver quando é que está fértil, quando é que não está,
Portanto, isto não seria na prática este planeamento familiar natural, não apenas simplesmente mais uma contracepção, só que simplesmente natural. Ou seja, em vez de ser tomar uma pílula, é ver ali uns cálculos, mas na prática o princípio não é o mesmo. Sim, podemos considerar assim se o vivermos dessa forma. Ou seja, se efetivamente centrarmos apenas nesta parte da contracepção. Só que envolve todo um outro conjunto de pressupostos, que é este desenvolvimento dos dois numa conversa muito íntima sobre como queremos planear a nossa família também naquela... Sim, eu acho que é uma excelente questão, sendo que acho que são completamente diferentes, não é? Quer dizer, depois podemos utilizar tudo com fins diferentes, mas no fundo, qual é o resultado quando utilizamos a contracepção, não é? É uma tendência para nos concentrarmos no ato conjugal em si e no próprio prazer, não é? Sendo que até muitas vezes há esta questão de, mas a relação sexual é algo que vem espontaneamente em qualquer dia, qualquer hora, e os métodos naturais condicionam este... Quer dizer, nada garante que isto, é simultâneo nos dois, não é? E que a espontaneidade também não pode ser planeada. Isto é, pensem para aqueles que namoram, não é? Vocês fazem um planeamento para o dia dos namorados, ou para o dia em que vocês fazem aniversário de namoro, não é? Há todo um planeamento, onde é que vamos jantar, que vamos... Quer dizer, e por isso... Não torna o dia pior. Não torna o dia pior por termos planeado aquele dia também de forma diferente, não é? E por isso, no fundo há este centrar no outro e não no prazer em si, não é? Por isso, se o prazer é o critério principal da decisão, muitas vezes chamado de hedonismo, não é? E que o outro é a fonte desse prazer, não é? Que me garante essa gratificação, então nesse caso a pessoa passa a ser um meio para eu atingir um fim, não é? E por isso eu estou a instrumentalizar o outro, não é? E o Papa Paulo VI escrevia isto, não é? Que nos parece adequado também a esta, que é ainda de recear que o homem, habituando-se ao uso de práticas anticoncepcionais, acabe por perder o respeito pela mulher e, sem se preocupar mais com o equilíbrio físico e psicológico dela, chega a considerar como simples instrumento de prazer egoísta e não mais como a sua companheira respeitada e amada, não é? E por isso parece-nos interessante, não é? Porque reflete bem esta visão diferente entre aquilo que é um método que nos obriga a falar os dois sobre tudo isto, não é? E algo que simplesmente bloqueia hormonalmente aquilo que é a fecundidade e permite à mulher estar disponível quando quiser para o homem. Portanto, parece-nos claramente diferente. Obrigado. Temos aqui uma primeira pergunta que está direcionada para a Madalena, especificamente. Em relação às dúvidas que surgiram durante o noivado, como é que conseguiu ter a certeza de que era o João? Tem algumas dicas para ajudar a perceber? Como é que conseguiu superar essa fase e essas dúvidas? Foi giro porque quer eu, quer o João tivemos períodos de dúvida e isso foi muito importante para termos a certeza que efetivamente é o outro. Se bem que não há uma iluminação assim que vem e que nos diz que é mesmo. Ou seja, no fundo aquilo que eu senti mais nessa altura foi que era a confirmação vinha do meu sentido de liberdade que o João me trazia, não é? Ou seja, eu sentia-me sempre mais eu própria, não é? Não precisava de camuflar o que quer que seja, porque eu era eu, não é? Na presença dele. E trazia-me este sentido de liberdade. Não sei, depois a pessoa vai percebendo por muitos sinais que isto se confirma em tantas coisas, não é? E às vezes nós temos também dúvidas, também por uma... Eu ao olhar para o casamento, e eu queria que o meu casamento fosse nestes moldes, não é? Queria que o meu casamento fosse para sempre, não é? Durante toda a minha vida, não é? E pensando assim é muito assustador, não é? Pensar que nós temos, sei lá, 20 anos e pensar, bem, aos 80 vamos estar com aquela pessoa e tal, será que vamos ter a capacidade de o amar sempre, não é? De estar nesta... E isto é-nos por vezes assustador no sentido em que não... Se tem um acidente, se tem uma doença grave, se tem
será que eu vou ter a capacidade de o amar nessas situações? Ou quer que ele dê uma volta? Ou quer ir eu dar uma volta? Pronto, não sei, e nessa altura lembro-me que falando com um casal mais velho, e ficou-nos sempre marcado esta analogia, não é? Que no fundo essa pessoa tinha tido um acidente no carro e portanto não queria mais pegar no carro, não é? E portanto não queria pegar, pronto, porque tinha receio de ter outra vez o acidente, etc. E ainda por cima viver numa cidade, pensando no caos dessa cidade, o caos do trânsito ainda lhe causava mais receio. Depois houve uma pessoa amiga que ajudou a entrar no carro, a olhar para os espelhos, a ajustar os espelhos, a pôr as mudanças, não sei o quê, e a ir aos poucos andando. E de facto, enquanto a pessoa está ali a conduzir e a olhar para o carro que vem e dar a passagem ao peão e não sei o quê, não está a pensar propriamente no caos que pode vir a ter na rotunda X, no sítio Y, etc. E vai simplesmente andando, fazendo o melhor que pode, não é? E pronto, e ela no fundo dava-nos esta analogia para a vida a dois, não é? Se temos a certeza que estamos juntos, que nos amamos um ao outro e que queremos isto para a nossa vida, não vale a pena pensar daqui a 40 anos vou ter capacidade de amar o João ou não, não é? No dia a dia, nos pequenos momentos que me são concedidos, não é? Procurar fazer o melhor que posso e amá-lo com todo o meu ser, não é? E depois acreditar na graça que é o sacramento do matrimónio, não é? Nós casamos um com o outro, mas na presença de Deus, não é? Deus tem que estar presente na nossa vida e Ele vai nos dar a graça de procurar conseguir ultrapassar cada uma das dificuldades que nos vamos deparando. Umas vezes mais no tempo que achamos que oportuno, outras vezes parece que se espaça no tempo, mas depois olhando para trás percebemos também o porquê e vimos todo o fio de ouro da nossa vida, não é? E pronto, e de facto este vivermos bem cada momento presente que temos é fundamental para que o nosso futuro, toda a nossa história seja bem vivida, não é? E deixamos de ter estes receios de nos preocuparmos com uma coisa que não sabemos sequer se vai acontecer ou não, não é? Agora, temos que ter a certeza, durante o namoro, efetivamente, que esta pessoa nos traz esta liberdade, nos traz o estarmos bem um com o outro. Se neste momento somos felizes com ele, e esta felicidade não significa que não tenhamos uma série de dificuldades para ir ao encontro do outro, não é? Porque há sempre, o amor exige sempre sacrifícios, não é? Mas esses sacrifícios não podem pesar de tal forma que nos espezinhem, não é? Que deixemos de ser nós próprios, que nos levam a que a nossa autoestima vá abaixo. Isso não acontecia, de facto. Quer dizer, eu sentia-me melhor por estar com ele, não é? Aqui uma pergunta é bastante objetiva. Se calhar aproveito para fazer as duas, porque uma responde-se rápido, acho eu, e a outra já... Pronto, vai em direção à primeira que tínhamos feito inicialmente. Então, a primeira pergunta aqui está escrita é que curso fizeram para perceber os prós e contras dos diversos métodos contraceptivos? E depois, a outra, o número de filhos, entre parênteses, ou seja, se 3 ou 5 ou 6, fecha parênteses, deve ficar definido, entre aspas, no namoro. Se cada um tem um número ideal, limite diferente, é grave. Acham que isso acaba por mudar depois de ter os primeiros filhos? Então, relativamente à primeira, não é que nós fizemos um curso sobre os vários métodos contraceptivos que existiam. Eu, como farmacêutica, tive que os dar, obviamente, durante o meu curso, não é? Pronto, e por isso eu tinha presente e vendi muita coisa, portanto, quando trabalhava na farmácia. Agora trabalho no Infarmed, mas estou perante todos os contraceptivos na mesma, pronto. E por isso eu tinha já muito presente tudo aquilo que existia e as inovações que iam surgindo, etc. De qualquer forma, fizemos um curso específico sobre o planeamento familiar natural e isto fizemos ainda enquanto namorados. Para nós foi-nos importante também fazermos enquanto namorados porque começou logo desde aí também estas conversas sobre estes temas, não é? Sobre como é que a mulher funcionava, como é que não funcionava, se o João estaria disposto ou não a isto, porque isto tem que ser uma escolha dos dois, não é possível fazermos um planeamento familiar natural sem ser o homem, o marido e a mulher a escolherem isto para si, porque implica todo um estilo de vida diferente, como vocês já perceberam, não é?
Pronto, e fizemos este curso de planeamento com a Associação Família e Sociedade, a que depois eu também me tornei monitora e que ajudo na formação destes cursos, pronto. Este curso como monitora já fiz internacional, já foi em Espanha que o fiz, o curso para utilizarmos, isso fizemos durante o namoro. Relativamente à segunda questão, isto é, quando nós dizíamos no início que é importante falar sobre isto no namoro, é porque é importante perceber quais são as expectativas que temos, não é? E uma das coisas importantes que nunca deve acontecer é acharmos que o outro, há ali qualquer coisa que eu acho que é insuportável no outro, mas mentalizarmos que eu depois mudo e ele no casamento depois muda e depois eu convenço. Isso nunca deve acontecer, não é? Porque nós não podemos exigir que o outro mude. Por isso, é fundamental ter estas conversas, mas isto não é nada claro. Por exemplo, nós, como disse, antes de casarmos, tínhamos a perspectiva de ter muitos filhos, pronto, porque vinhamos de famílias grandes, gostávamos do ambiente de ter uma família grande e por isso também queríamos o mesmo. E pronto, e decidimos ter a nossa primeira filha, e quando tivemos a primeira filha, falámos que, bem, se calhar não vamos ter assim tantos filhos. Isto é tão cansativo, vamos já rever aqui. E pronto, e reparem, e a decisão de ter um filho é sempre algo, são momentos muito especiais, não é? Porque deparamos com, bem, mas temos a possibilidade de agora engravidar, mas pois não quer dizer que isto seja instantâneo, não é? Mas faz sentido, não faz? Pronto, e por isso, depois a coisa melhorou e fomos para o segundo, mas que é sempre uma experiência de comunhão entre os dois, não é? Por exemplo, quando foi... Não, de comunhão muito forte, não é? Porque nunca é uma altura boa para ter um filho, não é? A sociedade não nos deixa pensar que é uma altura boa. É porque depois perdemos, tínhamos um emprego e se calhar depois já não vamos conseguir subir na carreira, ou não sei o quê, porque vamos estar de licença, ou porque estamos desempregados e não vamos conseguir, ou porque o nosso orçamento de facto é relativamente limitado e pronto, e achamos que é mais importante isto ou aquilo. Ou seja... Há sempre razões e em todos os nossos filhos nunca era a altura ideal para ter um filho. Mas de facto, esta comunhão que existe entre os dois pode ser tão profunda que nos leva a querer extravasar este nosso amor para termos para termos um filho, não é? E este amor é tão forte que queremos realmente poder permitir que este amor extravase também para a nossa... E por isso são momentos muito importantes. Sim, só contar-vos uma pequena experiência da nossa terceira filha, não é? Que, em que a Madalena estava com um trabalho que ia terminar o contrato a breve, não é? Por isso, engravidando podia ser que não renovassem, por isso havia esse risco. E eu estava a fazer um curso pós-laboral na altura, por isso tínhamos pouco tempo, mas não sei dizer porquê, mas parecia-nos que realmente naquela altura devíamos pensar no terceiro filho, não é? E falámos, pronto, ok, então... E efetivamente depois a Madalena não renovaram-lhe o contrato, por isso esteve desempregada 1 ano e meio, mas nessa altura a mim ofereceram-me outro trabalho, a ganhar mais, por isso, para dizer... Depois já sabemos que estávamos à espera. Exatamente, estávamos à espera. Mas para dizer que como foi uma coisa tão conversada, tudo o resto que veio a seguir foi encarado também com naturalidade, não é? E pronto, acreditando que realmente há um plano e por isso fazerem a nossa parte, mas que é uma experiência fantástica esta de podermos continuamente estarmos os dois a falar sobre isto, não é? Se é o caso, se não é o caso, não, agora já chega, agora... Pronto, também, depois isto também tem implicações económicas, sonos, cansaços, pronto, tudo isso, não é? E que faz com que isto seja uma conversa sempre que vai estando presente, não é? Ao longo do tempo, não é? E que nos faz, se calhar, falar de coisas que no dia-a-dia não falaríamos, não é? Que sentimos, que achamos, que pronto. A minha questão é, tendo em conta o planeamento familiar natural,
como falar disso a uma pessoa que não tem os valores católicos, ou melhor, que não é católico e que não vê o valor desse tipo de comunhão de forma tão direta, se calhar. Ou seja, como vender, digamos assim, o planeamento familiar natural. E, no seguimento desta pergunta, uma das coisas que mais faz confusão às pessoas com quem eu falo disto, nomeadamente com o meu namorado, é a questão da eficácia. De, não sei o quê, isso não é tão eficaz, e depois ter filhos. E acho que isso é um bocado um mito, mas como desmistificar um bocado isso? Relativamente à eficácia, todos os métodos são pouco eficazes se não forem bem aplicados. E também neste caso é a mesma coisa, sendo que, portanto, se a pessoa toma uma pílula e está a tomar antibiótico ao mesmo tempo, a pílula pode não funcionar como deve ser, não é? Neste caso, nós não tomamos nada, não é? Portanto, o não cumprir bem é não cumprir bem as regras que poderiam determinar que nós não iríamos engravidar numa determinada situação. O que é que acontece? Tudo depende, nós utilizarmos bem um determinado método, tudo depende da nossa motivação. E o que é que nos faz estarmos mais motivados ou menos para engravidar ou não engravidar? Imaginemos uma mulher que já teve 3 cesarianas e que lhe é aconselhado a não engravidar mais, não é? Provavelmente a motivação desse casal para não engravidar é muito, muito maior do que para um casal que simplesmente, se calhar, acabou de se casar, pensa que deveriam dar algum tempo antes de engravidar, mas se acontecer não há problema, pronto. Portanto, a motivação, depois, perante as regras, percebem, estamos aqui no limiar de fertilidade. Eu provavelmente neste dia poderei já estar fértil, ou se calhar até nem estou ainda fértil, porque ali as coisas não são muito completamente estanques, não é? E, portanto, acabam por arriscar nesses dias estarem juntos e, portanto, a pessoa acaba por poder engravidar, por exemplo. Mas aí a motivação para cumprir bem as regras ou não era baixa, não é? E, portanto, a probabilidade da pessoa engravidar era maior. Sim, agora, só completar, não é? Se forem cumpridos, a eficácia é equivalente. Por isso, é efetivamente um mito a questão, e isto era uma preocupação que eu tinha, por isso eu fui olhar para isto e para os estudos e efetivamente a eficácia de identificar se é um período fértil ou infértil, utilizando estes métodos, é grande. Depois o que fazemos com isso é connosco, não é? Pronto. Mas essa eficácia é grande. Sim, a minha questão é que, assim, eu estudo medicina, ou seja, nas nossas aulas o que nos dizem é isto, é pílula tipo 98%, se for cumprida tipo, perante o planeamento que é dado pelas direções e pelos guidelines, não porque normalmente as pessoas cumprem, né? Normalmente as pessoas cumprem sempre um bocado aquém, DIU ainda melhor e pronto, uma cirurgia ainda melhor. Etc. Exato, sim, implantes é o que está na moda agora. Mas, e depois dizem, sim, o planeamento natural é só uma coisa que funciona, entre aspas, como quem diz, né? Porque as pessoas não se controlam, as pessoas são animais e não é impossível. Não, é essa a questão. É um bocado isto que vendem, e isto preocupa imenso os jovens, que eu acho perfeitamente natural, não é? Normal. Eles também querem ter uma vida sexual saudável, mas ao mesmo tempo também não querem ter 10 filhos. Eu percebo, e isto causa muita confusão. Eu queria saber como é que eu lhes explico se há alguma coisa que eu lhes possa dizer, olha, não é bem assim, lê isto, lê aquilo, tipo. Porque é também, assim, não é só com o meu relacionamento pessoal, é mesmo com o meio em que estou, porque é um meio, pronto, diferente. Tipo, as minhas conversas de corredor são estas. Por isso é que eu digo que é uma questão, assim, que me preocupa mais. É assim, eu acho que para um médico é muito mais fácil saber que os seus pacientes vão ser controlados de uma determinada forma do que confiar nos impulsos que eles poderão ter, não é? E, portanto, eu percebo que para a classe médica seja muito mais fácil, não é? Porque, pronto, efetivamente, quando eu sei, todas as vezes que eu saí da maternidade, depois de ter um filho, me disseram, não se esqueça que tem que começar a tomar a pílula já, não sei o que, a pílula da amamentação, E eu, sim. Efetivamente, sabendo como é que os métodos naturais funcionam nesta fase em que o bebê é pequenino, a pessoa sabe que não vai engravidar tão cedo, porque está a amamentar exclusivamente, etc. Há uma série de... Portanto, dizer-me que vou tomar a pílula já nos próximos 15 dias, se calhar não é de todo o conveniente para uma mulher que está a amamentar. Agora, para a médica ou para o médico
que a acompanha pensar, mas se ela engravida já, depois de ter o bebê e não sei o quê, passado um mês e meio, porque entretanto deixou de dar de mamar e não sei o quê, e não sabia que devia ter tomado logo a pílula, pode ser uma situação complicada, porque a sua saúde ainda pode estar debilitada, ou pronto. E por isso eu percebo que seja muito mais fácil para o médico ter as coisas bem controladas. Agora, efetivamente, nós somos animais, mas somos animais racionais e devemos pôr os nossos impulsos ao serviço daquilo que nós queremos, não é? E é um treino porque e é um treino que fazemos durante o namoro, não é? Porque no namoro, enquanto jovens que somos, temos isto tudo também à flor da pele, não é? E é um treino que começamos logo desde aí. Aliás, começamos muito antes, começamos quando somos pequeninos e queremos comprar uma coisa e queremos aquele brinquedo e o nosso pai habitua-nos a dizer não, vais esperar pelo teu dia de anos e aí nessa altura fazes a lista dos brinquedos que queres, ou, queres um brinquedo? Está bem, damos já. E logo a seguir estão nas compras a comprar o brinquedo. Se nos habituamos sempre a satisfazer todos os nossos desejos imediatamente e logo, não vamos ter a capacidade de não os satisfazer imediatamente quando fomos deparados com o nosso parceiro mega atraente, não é? Pronto. Obrigado. Mas efetivamente temos que... Sim, não, e só dar uma nota, não é? Porque nesta parte da abstinência é quase um tabu falar sobre isto, não é? Hoje, que é não, mas quer dizer, isso é altamente quer dizer, vamos reprimir tudo aquilo, mas quer dizer, quando falamos disso na alimentação, parece-nos a coisa mais normal do mundo, não é? E então hoje, com todas as dietas que existem, os cuidados, etc., por isso, na alimentação tudo ok, agora, nos relacionamentos, nem pensar, isso nós não podemos restringir minimamente, porque, quer dizer, acho que efetivamente é uma questão de educação, não é? De também irmos treinando isto ao longo do tempo. Portanto, agora, relativamente à outra tua pergunta, que também é muito pertinente, não é? Que é, mas aplicarmos estes métodos para utilizarmos esta forma de estar, é a dois, não é? Por isso, têm os dois que querer efetivamente isto, não é? E por isso, aí ajuda ir a este curso, perceber, falar com casais também que já passaram pela experiência, fazer as perguntas, isto é, porque no fim, quer dizer, não é que podemos obrigar ninguém a fazer uma coisa ou outra, não é? E por isso, digamos que a beleza disto tudo é que realmente nós somos seres livres, não é? E por isso temos a liberdade de efetivamente também optar por estas várias coisas, não é? Agora, uma nota que é, quando falamos de liberdade, muitas vezes pensamos só aquilo que se chama o livre-arbítrio, não é? Eu tenho a possibilidade de escolher aquilo que quero em cada momento. Esta liberdade é fundamental. Mas depois há uma segunda liberdade, que é, eu se optar por tomar drogas, não é? Eu tive a liberdade de escolher tomar ou não tomar. Mas à medida que as tomo, eu vou perdendo a liberdade de as tomar, porque fico dependente e fico condicionado, não é? Eu perco a minha liberdade. Por isso, há opções que nos deixam livres de escolher. Há outras que nos vão condicionando cada vez mais. Pronto, e por isso, nesta questão da liberdade, também termos o cuidado de escolhermos aquelas opções que mantêm também a nossa liberdade. Não, escolhendo o bem, no fundo sentimos sempre mais livres, não é? Agora, é interessante porque muitas vezes estes métodos de planeamento familiar natural para outras pessoas que são cristãs, muitas vezes começam precisamente quando as pessoas começam a ter dificuldades em engravidar, não é? Em que tomaram a pílula durante muito tempo e que pensavam que, pronto, e ao falar com o seu marido, viram que agora era o caso de engravidar. E pensam que é instantâneo. Tomaram a pílula durante 15 anos e de repente no primeiro mês que deixam de tomar pensariam que engravidariam, não é? E isto não acontece e depois aí começam a questionar-se, então mas porquê que não aconteceu? Então mas... E começam a procurar outras coisas e às vezes deparam-se com isto, não é? E nessas alturas começam a tentar perceber o planeamento familiar natural, não para espaçar os nascimentos, mas para conseguir um bebê, para conseguir engravidar, não é? E depois, a partir daqui, começam a ver a beleza que é também esta comunhão maior com o marido, este conhecer-se a fundo de como é que funciona o seu corpo, tudo isto, não é?
E realmente, então, na área da medicina, ainda se vê mais a beleza que é o nosso corpo, não é? É fantástico como somos, como temos, é tudo tão perfeito. Claro que depois existem muitas falhas e assim, mas que aquilo que veio ao de cima é esta perfeição e esta beleza. E é preciso ver que o homem está sempre fértil. A mulher é que tem este padrão que é possível realmente espaçar os nascimentos ou não espaçar. Quer dizer, eu acho que Deus, quando nos criou-nos... Pronto, Deus é perfeito, não é? Portanto, não podia nos criar de outra forma. Mas agora... Só para acrescentar uma nota, não é? Que muitas destas pessoas que também, e a Milena, como também dá estes cursos, também vai conhecendo várias pessoas, não é? E há muitas que também estão a começar a adotar isto também por via da parte ecológica, não é? Isto é, quererem tomar menos medicamentos, quererem também ter uma coisa mais natural, digamos assim, e por isso aquilo que sentimos é que realmente começa a haver uma maior sensibilidade, não é, para este tipo de temas, e pronto, e achamos que é super interessante. Na nossa geração já, para uma parte do pessoal, é muito estranho qualquer uma destas coisas que vocês assumiram no vosso projeto. Eu dizer aos meus amigos que não quero ter relações com a minha namorada, relações sexuais com a minha namorada antes do casamento, é mascarreio. Vocês não só decidiram isso, como também tiveram 6 filhos e ainda por cima, que é uma coisa que para a maior parte das pessoas, tipo, porque é que estás a fazer isso? É só trabalho. E ainda por cima escolhem este tipo de vivência da vida conjugal que também é nada intuitivo ou exige esforço, quer dizer, o vosso padrão não encaixa com nada daquilo que o mundo propõe. E a pergunta que vos fazia era, se vocês veem nos vossos pares, também na vossa geração, se vocês também sentiram esta reação das pessoas de achar, desta gente, achar que aquilo que vocês estavam a fazer era só uma maluquice. Porque, em si, vocês são um pouco mais velhos que nós, só que não sei se a diferença é assim tão grande ao ponto de não terem sentido também um bocado essa espécie de vocês chamar preconceito, não sei. Eu acho que esse aspecto já a nossa geração, sei lá, dos nossos pais, já sentiam que seriam extraterrestres em fazer este tipo de escolhas. E nós também fomos sentindo isso, obviamente, sentíamos que íamos muito contra a corrente natural da sociedade, não é? Agora, quando começámos a fazer estas escolhas, fizemos também porque víamos tantos casais que sentíamos que eram verdadeiramente felizes e que sentíamos uma liberdade enorme na relação que tinham um com o outro e na cumplicidade que existia e nem sempre conseguimos ver o mesmo noutras escolhas de outros casais, não é? E portanto, o facto de lidarmos com casais que também já tinham feito esta escolha e já eram mais velhos do que nós, etc., ajudava-nos a perceber que aquele caminho pelo menos poderia fazer sentido, não é? E depois fazendo parte deste grupo, deste movimento dos focolares, havia na altura também um grupo de namorados que faziam este percurso e que íamos trocando experiências, não é? E íamos, no fundo, encorajando também em vários aspectos, não só nesta parte, mas também em tantas outras escolhas que os jovens têm que ir fazendo ao longo da vida, não é? E ajudou-nos bastante a perceber que, assim, nós fizemos muitas experiências, o facto de termos decidido isso, de não ter relações antes do casamento, não significa que esta escolha não tem que se ir fazendo muitas vezes, não é? Porque a pessoa faz a escolha uma vez e depois logo a seguir pode estar a ser tentada para seguir outro caminho, não é? E temos que voltar ao mesmo ponto e voltar a falar sobre isto e voltar a fazer novamente a escolha e recomeçar, porque às vezes a pessoa pode não ter uma relação propriamente, mas pode já ter o coração impuro no sentido do nosso pensamento de se encaminhar para... Não é? E no fundo era este recomeçar a dois, a ter sempre este coração mais puro, não é? De olhar para o outro não como uma instrumentalização que me dá uma determinada gratificação, mas o querer amá-lo e fazê-lo feliz. E eu sabia que a opção que o João queria era esta, porque nós já tínhamos discutido isso, portanto, ajudarmos mutuamente também nesta escolha. Não, só acrescentar 2 coisas, não é? Uma, a importância de também falarmos com outros que também acreditam no mesmo que nós e trocarmos experiências, isto ajuda muito, não é? E sim, reparem... João estava
no técnico, Eu a tirar estava engenharia, que é só homens, não é? Portanto, sites pornográficos, coisas desse género, havia mais do que muito, não é? Sim, mas repare, a nossa experiência sempre foi também de forma muito simples, isto é, não é que queremos mudar ninguém, mas também ser muito claros quanto à nossa experiência, não é? E depois isso foi-se mantendo, não é? Isto é, no meu trabalho toda a gente acha que eu sou um maluco porque tenho 6 filhos e por isso. Mas que respeitam muito e por isso, quando falam comigo, sinto um grande respeito, no sentido que também me conhecem, também acho que a partir do momento que depois também tornamos isto natural e foi uma escolha nossa e explicamos às pessoas também de forma muito simples, as pessoas genuinamente têm uma certa curiosidade, não é? E perguntam, mas porquê tantos? Mas como é que vocês fazem? Mas como é que... Pronto. E depois é interessante, porque também depois geram-se conversas giras com estes nossos colegas, não é? Os preconceitos existem quando nós não conhecemos as realidades, não é? Quando começamos a conhecer um bocadinho melhor cada uma das realidades que temos um determinado preconceito, esse preconceito muitas vezes destrói-se, não é? E pronto, tudo o que é muito diferente de nós pode-nos criar logo à partida algum bloqueio. Mas depois, ao começarmos a conhecer, e pronto, e portanto nós sentimos que quando as pessoas conhecem depois, nos fazem perguntas e tentam perceber um bocadinho estas várias escolhas, habitualmente compreendem e muitas vezes até gostariam de trazer para a sua própria vida determinadas coisas. Muito obrigado, João e Madalena, mais uma vez. Um abraço a todos os presentes e até à próxima, se os quiser. Lado a lado, lado a lado.